Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós neste dia e nesta noite. Nós vamos meditar hoje nas Escrituras Sagradas e em um texto que está na carta de Paulo aos Efésios. Leremos do o capítulo 2 de Efésios, do verso 1 ao verso 10. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, diz assim a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco e em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Graças a Deus por sua santa palavra. Eu gostaria de enfatizar o verso de número 8, quando o apóstolo Paulo diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E eu gostaria de, neste dia, nesta quinta-feira, meditar com os irmãos e os amigos sobre a fé salvadora, a fé que o Senhor concede aos seus filhos. Nós vamos orar pedindo a Deus a direção para esta meditação. Santo e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra que agora fizemos. Nos abençoe, ó Deus, nos dê a graça de podermos meditar nela, ó Deus, com a direção e a instrução do Teu Espírito Santo. Que assim seja, Senhor, que o Senhor nos edifique a todos que vão estar assistindo e acompanhando este vídeo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos os homens, ou pelo menos aqueles que advogam ter fé, têm fé em alguma coisa. Eu acredito até, eu posso aqui até dizer que até mesmo o ateu tem fé em algo. A fé, e aqui eu me refiro a esta crença em alguma coisa, ela existe no coração do ser humano como uma espécie de princípio da religião, É o que João Calvino chamou de semente da religião. Embora muitas dessas pessoas elas não tenham a fé bíblica, elas possuem um tipo de fé que evidencia a existência da fé verdadeira, da fé que brota do coração daquele que foi regenerado e transformado por Deus. Todos os homens têm os seus pressupostos, os quais nada mais são do que uma confiança preliminar em algo. Por exemplo, até mesmo os cientistas, eles, para então chegar à conclusão de algum experimento científico, eles precisam ter fé. E a partir desse momento em que eles têm uma fé de que aquilo pode ser real, pode ser provada ou comprovada cientificamente, eles vão então em busca de evidências. Podemos chamar isso também de uma espécie de fé para então adquirir a certeza de alguma coisa.
Talvez você já tenha notado que as pessoas elas costumam dizer umas às outras, né, para que tenham fé quando passamos por dificuldades, quando temos alguma enfermidade ou quando perdemos o ente querido. Nós sempre temos aqueles que se colocam ao nosso lado e dizem: tenha fé, tenha fé. E mais do que ter uma confiança, quando as pessoas dizem ter fé, é como se elas estivessem imaginando que acreditar que tudo vai passar, que as coisas difíceis elas vão se encerrar, é a chave para que as coisas aconteçam. É uma espécie de uma superstição, né? De acreditar que acreditando as coisas elas vão acontecer. Mas será que todas as pessoas indistintamente elas possuem a fé que vem de Deus, a fé bíblica? Eu queria meditar com vocês sobre isso. Mas para isso a gente precisa entender que, embora as escrituras elas não digam com estas palavras, mas a Bíblia ela mostra que há diversos tipos de fé, se é que podemos dizer assim. A Bíblia nos mostra que embora a fé ela seja, ou a palavra fé, né, ela seja usada de um modo genérico, há distinções então importantes que devem ser feitas para que a gente possa ter uma verdadeira compreensão da fé genuína. Mas para que a gente entenda a verdadeira fé, a fé genuína, aquela que as escrituras nos dizem que é a fé que nos leva à salvação, ou que nos faz receber a salvação em Cristo Jesus, é importante a gente então citar aqui alguns tipos de fé que indiretamente são citadas nas escrituras. Primeiro tipo de fé é aquela fé histórica ou fé especulativa. E essa fé ela se caracteriza pela crença intelectual na veracidade de um acontecimento tido como um acontecimento histórico. Quando, por exemplo, nós estudamos eventos da história, na realidade nós estamos exercitando a nossa fé histórica ou a nossa fé na história, crendo que de fato os episódios se deram conforme os registros históricos. Por exemplo, as pessoas elas podem ler um livro de história do Brasil, por exemplo, e acreditarem, por estarem lendo aqueles relatos, de que as coisas de fato aconteceram daquela forma, e acreditarem no relato feito por aquele livro. Então, isso é o que nós podemos chamar de fé histórica. Há também, eu queria dar um outro exemplo que está em João, o Evangelho de João, capítulo de número 3, que conta aquele episódio, né, que Nicodemos ele foi procurar Jesus para tirar algumas dúvidas, né? E embora Nicodemos fosse religioso, Jesus ele demonstrou que ele ainda não havia sido regenerado, convertido a Cristo, né? Esta é a linguagem que a gente usa para nos referirmos à conversão. E no capítulo 3 de João, no verso de número 2, vejam o que Nicodemos ele diz acerca de Cristo. Ele diz assim: este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olha só, ele diz assim: sabemos que és mestre, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não estiver com o Senhor. Então, o que está na verdade aqui acontecendo é que Nicodemos está demonstrando uma fé, um tipo de fé histórica, né? Uma fé em Cristo pelos relatos, né? Ou por aquilo que ele consegue, digamos que, especular, né? É uma fé especulativa. Ele está imaginando que se Jesus ele faz tudo o que Jesus está fazendo, certamente ele possui algum poder. Então,
esse é o tipo de fé, né, que muitas pessoas têm, a fé histórica ou fé especulativa, né? É aquela de se pesquisar algo, de acreditar que pela pesquisa aquilo de fato existe ou é verdadeiro. Mas existe um outro tipo de fé, que é a fé temporal. É aquela fé decorrente da consciência da realidade das verdades religiosas e que dura por um tempo, mas que depois de um tempo ela se esvai, ela acaba. É aquela fé que até nos faz acreditar que, ou até parece ser aquela fé verdadeira ou aquela fé salvadora, né? Porque ela apresenta elementos muito semelhantes a esta fé salvadora, semelhante àquela parábola que Jesus contou do semeador, né? Das sementes que caíram em vários tipos de terrenos, e existiu uma semente ali que caiu, e que até começou a germinar, começou até a crescer, mas aí vieram as lutas, as dificuldades, e essa fé foi sufocada, né? Essa é a chamada fé temporal, é aquela que a gente acredita que a pessoa, ela realmente parece ter se convertido, ela participa dos trabalhos da igreja, ela está presente em tudo, ela diz ler a Bíblia, ela parece ter entendido algumas mensagens do Evangelho, né? A gente fica empolgado, a gente vê as pessoas elas vindo para a igreja, elas frequentando os cultos, participando, mas de repente essas pessoas elas desaparecem, porque aquela fé ela era uma fé temporal. Um outro tipo de fé é a chamada fé milagrosa, né? E talvez esse seja um tipo de fé muito comum em nossos dias, né? Que é aquela fé que nos faz acreditar então no milagre, né? E nós podemos dividir ou subdividir esse tipo de fé entre fé ativa e a fé passiva. A fé ativa é aquela fé que nos faz acreditar, ou que faz alguém acreditar que Deus opera milagres através dele. É a fé ativa. E a fé passiva é aquela fé em que a pessoa acredita que ela pode receber então um milagre, né, vindo de alguém, né? E esta fé ela pode estar comparada ou aliás acompanhada, né, com a fé salvadora, porém ela não necessariamente pode ser uma fé genuína. Deixa eu dar um exemplo de um tipo de fé milagrosa ou uma fé em milagres. Vocês devem se lembrar na história daqueles 10 leprosos, né? Está lá em Lucas capítulo 17, versículo 19. O texto diz que esses 10 leprosos, então, eles receberam uma ordem de Jesus. Jesus os mandou mostrar as suas chagas ao sacerdote. E todos os 10 foram, acreditando que as palavras de Jesus, elas eram verdadeiras. Eles foram crendo que, obedecendo a Jesus, seriam curados. E, como de fato aconteceu, os 10 foram curados, mas somente um voltou para agradecer e dar glórias a Jesus, louvando, adorando a Deus. Podemos então exemplificar essa fé em milagres a partir dessa história e mostrar que os 9 que foram acreditando que seriam curados pelas palavras de Jesus não voltaram para agradecer, somente um. E justamente esse que voltou dando glórias a Deus e a Cristo e agradecendo, evidencia que ele não somente tinha uma fé em milagres, como ele tinha uma fé salvadora, uma fé bíblica. A gente pode também imaginar chegarmos à conclusão de que essa fé em milagres, né, exercida por aquele que acredita que através dele Deus realiza milagres, pode não ser uma fé verdadeira. Por exemplo, em Mateus capítulo 7, do verso 21 ao verso 23, o Senhor Jesus deixou muito claro que, embora certas pessoas elas tenham expulsado demônios, lá fala de profecia, expulsar demônios, e fala em realização de milagres, né?
Muitos vão chegar diante de Jesus, lá o texto diz, Mateus 7, e vão dizer assim: mas Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós pregamos para muitas pessoas, e em teu nome nós realizamos milagres. E a resposta de Jesus no verso de número 23 será: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos. Essa é a chamada fé em milagres, que não necessariamente pode estar acompanhada a fé salvadora. Mas o texto que nós lemos de Efésios capítulo 2 nos fala de uma fé para a salvação, é a chamada fé salvadora. E o texto diz que essa fé, ela é um dom de Deus, ela não vem de obras para que ninguém se glorie, como diz o apóstolo Paulo. Esta é a chamada fé genuína, a fé cristã, e ela está enraizada no coração daquele que foi regenerado, que foi transformado por Deus. É a fé salvadora, que é direcionada por Deus e que na verdade não é criada pelas nossas obras, mas as nossas obras evidenciam esta fé salvadora. E a fé salvadora, como eu já disse, ela é um dom de Deus. Ela não vem por esforço humano. Ela é uma fé dada pelo próprio Deus, que através então do Espírito Santo de Deus e da nossa ação em nos arrependermos dos nossos pecados e nos voltarmos para Cristo, e reconhecendo e crendo que Jesus é o nosso único Senhor e o nosso único Salvador, e crer em todas as promessas do Deus triuno e que estão conforme registrado nas Escrituras, esta é a chamada fé salvadora. A resposta da pergunta da questão 86 do Catecismo Maior de Westminster responde assim: fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora pela qual o recebemos e confiamos só nele para a salvação, como ele nos é oferecido no Evangelho. Mas essa fé salvadora, ela precisa ter 3 elementos, ou seja, para que a gente entenda se alguém tem esta fé salvadora ou não, ela precisa apresentar pelo menos 3 elementos. Vejamos cada uma delas. O primeiro elemento é o chamado o elemento intelectual. O que significa isso? Significa que ela é caracterizada pela convicção racional de que aquilo que a palavra de Deus diz é verdade, porque faz sentido. E nós temos muitos relatos na Bíblia, muitos textos bíblicos que comprovam e que mostram esta importância de se entender racionalmente as Escrituras Sagradas e com isso então apresentarmos esta fé salvadora. A fé salvadora não é uma fé no escuro, mas é uma fé que nos faz entender racionalmente a vontade de Deus, a palavra de Deus. Deixe-me ler aqui um texto que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 11, versículos de número 13 e 14, diz assim: e ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que ele dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Esse é o relato bíblico, da conversão de alguém que acreditou, então, que a palavra de Deus, ela se cumpriria e ele seria, então, salvo. Também, o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, que conta a história da conversão, Atos capítulo 10, versículo 43, nos diz assim: dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Essa é a história, ou o final da história da conversão de Cornélio, Então a gente percebe que a fé salvadora é aquela fé que apresenta um elemento intelectual, que nos faz compreender a verdade de Deus e acreditar racionalmente nesta verdade. Mas também existe o elemento emocional, embora
somente o elemento emocional não evidencie a fé salvadora, mas a fé salvadora é também evidenciada pelo elemento emocional, ou seja, não basta que eu reconheça racionalmente a Cristo como o meu Senhor e Salvador. É necessário também que eu creia nele como meu Salvador e Senhor. E este ato de crer envolve todo o nosso ser, passando a viver intensamente a realidade dessa fé. Então, não é somente um elemento intelectual, mas é também emocional, que nos faz vibrar, que nos faz nos alegrarmos naquilo que cremos em Cristo, né? E vivermos para Ele. Mas o último elemento da fé salvadora é o elemento volitivo, ou o elemento da vontade, né? E aqui a gente vê que a fé ela precisa apresentar um desejo que nasce do coração, que é então tocado e transformado pelo Espírito Santo de Deus, e que então nos faz receber e ir até Cristo, né? Entregando a nossa vida totalmente a Ele. Esta é a fé, é o elemento volitivo da fé salvadora, é aquela que nos faz agir, que nos faz buscar, é aquela que nos faz ter o desejo de ir até Cristo, né? Então esses três elementos compõem a verdadeira fé, a fé salvadora, o elemento intelectual, emocional e volitivo. E eu queria concluir então essa minha meditação dizendo que a fé salvadora, que envolve esses três elementos, ela é também um dom de Deus, né? A fé salvadora, juntamente com esses elementos, esses três elementos que o compõem, é um dom de Deus, ou seja, é algo dado por Deus ao nosso coração. A fé salvadora nunca é uma criação humana, mas uma ação espiritual e um presente de Deus para aqueles que então passam a crer em Cristo e a entregar a sua vida para Ele. Quando você crê nas Escrituras, sente o amor e alegria pelo que você está crendo e entendendo as Escrituras, e quando você então é motivado a buscar a Deus e a servir o Senhor com alegria e com prazer, você está apresentando então esses três elementos, né? Intelectual, emocional e volitivo. Você está entendendo, você está sendo motivado e você está sendo então impulsionado a buscar a Deus. Estejamos atentos a essa verdadeira fé, que é a chamada fé salvadora, para que o nosso coração, para que a nossa vida, ela seja alimentada por esta verdade e não sejamos enganados por outros tipos de fé que, embora aparente ter em algum elemento a fé salvadora, ela ainda não é a fé que nos leva a crer em Cristo e a servir o Senhor. Que Ele nos abençoe, nos fortaleça, para que a nossa fé cresça cada dia mais em Cristo, em Sua palavra, e que essa fé salvadora, ela também possa chegar aos corações dos nossos familiares, com quem a gente tanto ora, né? E pede a Deus para que Deus os salve e os transforme. E que assim o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Deixe-me orar por você. Santo e eterno Deus, esteja abençoando, ó Deus, todos aqueles que estarão agora comigo estudando, que estiveram agora comigo estudando a Tua palavra, meditando nas Escrituras Sagradas e neste momento estudando sobre a verdadeira fé, a fé salvadora. Abençoa, Senhor, para que nós possamos compreender a verdadeira fé que as Escrituras nos ensinam, ó Deus, para orarmos por aqueles que ainda não foram transformados pelo Senhor, que mesmo que advogam ter uma fé em algo, ainda não é a fé salvadora, e que nós também estejamos atentos, ó Deus, para ensinar às pessoas o verdadeiro caminho para se buscar essa verdadeira fé, e que também, ó Deus, o nosso coração esteja sendo alimentado, fortalecido pelo Senhor, para que esta fé salvadora em nós seja cada dia mais fortalecida e dirigida por Ti, Senhor. Nos abençoe nesta noite, guarda nossas vidas, para que sirvamos o Senhor mais e melhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe.